No último final de semana, no Rio de Janeiro, o PT fez a sua festa de comemoração de 36 anos da fundação, que foi aqui em São Paulo, em 1980, no Colégio Sion tal. Seria interessante se nós pegarmos uma foto lá de 1980 e agora, 2016, nesses 36 anos, nós veremos que poucos daqueles que estavam no Sion participaram da festa do Rio de Janeiro. E muitos, ao longo desse período, foram saindo, foram se desiludindo da política, muitos saíram da política, outros foram para outros partidos políticos tal. Foi uma coisa melancólica, a comemoração, muito triste e tal. E o Lula aproveitou o momento para dar sua versão. Claro, ele sabia que a imprensa estava cobrindo, ele aproveitou, então, para ter... Ele tem de falar do triplex, ele tem de falar do sítio de Atibaia, e ele tem de falar do Petrolão tal. E aí ele fez duríssimos ataques ao estilo Lula. Usou uma linguagem baixa, que é dele, ele é uma pessoa baixa, né? Uma linguagem chula, típica de uma pessoa de poucas letras, como ele, que sempre se desinteressou pela leitura, desprezou, inclusive se fez questão de mostrar esse desprezo, né? E atacou duramente a imprensa, né? Atacou duramente o Ministério Público e o Poder Judiciário tal. É possível entender esses ataques, por exemplo, ele está atacando a imprensa porque ele sempre teve ódio à liberdade de imprensa e sabe que mesmo com todo uma falta de interesse de setores da imprensa brasileira, mas se revelou quem é o Lula agora, finalmente, nesses últimos meses, especialmente tal, algo que nós vamos falando há anos, vale lembrar tal. E em relação ao Ministério Público, a ação séria de investigação. O Ministério Público começou a investigar a figura do Lula. E é claro que o Poder Judiciário está se referindo à figura impoluta e histórica de Sérgio Moro, que é a história do Brasil. Sérgio Moro é um dos homens fundamentais nesse século XXI, se não for o principal pela ação extremamente importante que ele está desempenhando na Justiça, na 13ª Vara Federal lá do Paraná tal. E aí ele aproveitou também para atacar a Justiça, fez acusações muito graves, etc. Tal. A grande questão é que o Lula está morrendo de medo. E morrendo de medo de quê? Ele não tem como justificar o sítio de Atibaia. Apresentou agora uma nova versão. Foi um presente e tal. A cada dia ele apresenta uma. Teve o problema da torre, teve o problema da Dona Marisa, teve tudo aquilo que nós já mostramos aqui e tal. E tem o triplex do Guarujá, que é ocultação de patrimônio, segundo o Ministério Público. E agora, quinta-feira, ele, a sua mulher e o filho, agora é o Lulinha, não é o Luiz Cláudio, é o Fábio, é o Lulinha, vão ter de depor aqui em São Paulo. E aí começa a sua dificuldade, porque ele vai fazer de tudo para não depor, porque o problema não é ele e nem o filho, é a Dona Marisa. Como eu já alertei aqui, questão central é isso, como é que ela vai, o que ela vai falar sozinha frente aos procuradores do Ministério Público de São Paulo. Então, a questão que está colocada é essa. Essa é uma semana importantíssima para o Brasil e para o Lula tal. E o Lula, como eu já disse aqui, o que é ruim para o Lula é bom para o Brasil. O que é bom para o Brasil é ruim para o Lula. E o Lula tem de prestar agora contas à Justiça.